Olá, saudações a todos e a todas, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Matheus Ferreira Bezerra, sou professor, advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia e venho falar hoje aqui sobre alguns conceitos, algumas coisas que são importantes para a gente entender sobre a lei. Tá? A lei em si, ela é um elemento importante para a regulação, para a harmonização das relações sociais, que é o objetivo do direito. E essa lei, ela precisa também ser compreendida. Então a gente passa por um processo de hermenêutica, um processo de interpretação. A interpretação da lei, ela é extremamente importante, porque muitas vezes o texto da lei, ele pode não ser tão fácil, de fácil compreensão, e precisa passar aí por todo um processo de estudo e compreensão para que ele venha a ser aplicado. Então, na verdade, esse processo de interpretação, ele passa tanto pela compreensão quanto pela aplicação da lei. Então, a gente, quando vai trabalhar no cumprimento, na aplicação da lei, a gente precisa compreender isso, e a norma nos oferece alguns elementos que são significativos para que a gente possa entender. Tá? Existem algumas formas de nós abordarmos essa interpretação da lei para se buscar o seu sentido e o seu cumprimento. Então, muitas vezes a gente pode utilizar de um método de uma interpretação literal, ou seja, a gente vai buscar o sentido exato das palavras que foram utilizadas na lei. A gente pode buscar uma interpretação autêntica, quando o próprio órgão que emitiu a norma, ele se manifesta dizendo como aquela norma deve ser cumprida. Então, seria o caso da própria lei, ela estabelecer como deverá ser interpretada. A gente tem aí também uma interpretação histórica. Essa interpretação histórica, ela vai levar em consideração alguns elementos da construção histórica daquele direito para esclarecer o assunto. Né? Muitas vezes pode ser que o Instituto ele tenha perdido uma determinada função, ganhado outra com o passar do tempo, e a gente faz um estudo histórico para compreender realmente até se aquele Instituto ele está cumprindo a sua função, não está, se está atendendo, se, digamos assim, perdeu o seu objeto ou não. Então, é uma interpretação que vai fazer uma análise com o passar do tempo para averiguar aí as relações trazidas por essa lei. Uma outra forma de interpretação que nós temos é a sistemática ou sistêmica, que é aquela em que você se utiliza de digamos assim, de outros ramos do direito para permitir a compreensão. Isso acontece, o direito ele é um só, mas a gente divide por questões de estudo, né, por facilitar a compreensão, por permitir um maior aprofundamento. Então a gente divide em ramos, mas o direito ele é um. Então o direito ele pode se valer de outros ramos, né? Então um ramo ele pode se valer de conceitos que estão em outros ramos do direito e permitir essa interpretação sistemática, né? Ele vai dar aí uma noção da totalidade do direito para responder as nossas dúvidas, nossos questionamentos. Outra situação que nós temos em relação ao direito é que essa interpretação ela pode seguir um método teleológico, que é um método finalístico, ou seja, você vai buscar o sentido daquela lei. Para que aquela norma existe? Então, esse é um ponto de partida. Qual o sentido dessa regra? Qual a finalidade? Então, quando você busca a finalidade, você vai buscar justamente compreender um pouco mais o sentido, a lógica e a aplicação, e isso vai facilitar o cumprimento e a interpretação desta norma, tá certo? Bem, se esse conteúdo foi interessante, peço que deixe uma curtida só para saber realmente que esse assunto foi relevante para você compreender o tema. Caso tenha gerado alguma dúvida, peço que deixe aqui nos comentários, que assim que puder eu vou responder, certo? Muito obrigado e até a próxima.